Boa noite, estamos aqui transmitindo diretamente do Instituto de Psicologia e Logoterapia aqui em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, o tema da live de hoje é Por que a logoterapia? E eu coloquei na parte da manhã uma pergunta, né, que foi uma espécie de uma enquete. Também quando eu anunciei a live, anunciei no Instagram e também no Facebook e coloquei ali para que as pessoas respondessem o porquê da logoterapia, o porquê elas escolheram. Afinal de contas, muita gente que segue aí nas redes sociais também fez essa escolha por alguma razão. A Fernanda Raiane disse o seguinte: eu me interessei pela logoterapia porque ela me ajuda a ver que sou capaz de ir além de viver as dificuldades comigo mesmo, acreditando que sou capaz de superá-las, mesmo sofrendo. Muito bom, é isso aí, acho que essa é uma das razões interessantes. Ela viu na logoterapia uma filosofia de vida, não só uma teoria psicológica, eu entendo, que ajuda as pessoas na superação do sofrimento, e isso é verdade. A Esther, underline uma parte de mim, comentou também no Instagram: a mente humana é fascinante, e era desolador que a maior parte das teorias psicológicas se afastassem tanto da espiritualidade. Para mim, a logoterapia trouxe a oportunidade de unir o estudo da mente e a busca pelo preenchimento do sentido, que a espiritualidade também tem. É bem interessante essa visão aqui da Esther, porque ela viu na logoterapia uma teoria psicológica que proporcionava o diálogo com as questões espirituais. Muito bom. O Aaron Glass, que faz o nosso curso também, ele falou o seguinte: por ser uma área que dialoga com a espiritualidade, mais uma vez, né? E porque também não tinha na grade curricular da faculdade de psicologia. Bons motivos. Olha só uma outra resposta. A Marinéia Borg comentou o seguinte: eu não sou psicóloga, mas eu gosto do seu trabalho, gosto de ver os vídeos no YouTube e as lives. Então é uma razão, né? Ela se interessou pela logoterapia de tanto assistir aqui, ver os conteúdos do Instagram, e não deixa de ser um bom motivo também. A Tânia Brad, ela falou o seguinte: no meu caso foi curiosidade. Sou enfermeira e amo lidar com gente, por isso sempre me interessei pela psicologia. E resolveu seguir aqui por indicação do Ivan Saraiva. Muito legal, deve ter visto lá na live Espiritualmente. E realmente, né, tem pessoas de outras áreas do desenvolvimento humano, do cuidado humano, que veem na logoterapia também uma ferramenta interessante. O Ronaldo Lourençal, ele disse o seguinte: achei interessante por propor que eu posso ser livre. É algo como buscar como uma religião, sim. Ser livre e buscar algo como uma religião, sim. Na logoterapia não se vê a vivência religiosa das pessoas como algo ruim, como algumas vertentes psicológicas acabam fazendo. É verdade. No Facebook, a Heloísa está dizendo aqui o seguinte, que ela trabalhou 23 anos na área de seguros e que é formada em pedagogia, mas que ela resolveu ficar em casa cuidando do neto e aproveitando para se autoconhecer, fazer terapia, e usou a internet para ir adquirindo conhecimento. Finalmente ela ouviu através de uma pessoa, uma cantora católica que ela segue, ouviu sobre a logoterapia. E ela se identificou muito, começou a seguir aqui a página e agora está se aprofundando também nos estudos em logoterapia. Que legal o depoimento aí de Heloísa. Uma cantora gospel, né, católica, que fez essa indicação. Muitos católicos conhecem a logoterapia. E eu sei a razão, é porque os padres são muito familiarizados com os livros de Viktor Frankl. Muitos padres estudam, leem no seminário, até mais do que na psicologia. Então eles gostam e eles acabam indicando para os membros, né, das suas comunidades, e é por isso, né, que isso chega. Agora eu estou identificando, a Heloísa está aqui assistindo também. Você comentou lá no Facebook, né, Heloísa? E agora comentou, agora você está com outro nome aqui do Instagram, agora eu já sei que são a mesma pessoa. Legal, muito bom. O Érico do Educar com Sentido está dizendo que conheceu no seminário.
Seminário teológico católico ou protestante, Érico? Em qual dos dois que você acabou conhecendo? Enquanto isso eu vou lendo aqui, olha, a Adjane diz o seguinte: primeiramente porque a logoterapia compreende o homem em sua inteireza. Segundo, porque ela, ao compreendê-lo como um ser biopsico-sócio-espiritual, ela extrai dele todas as suas potencialidades. E terceiro, dessa maneira, ela traz a ele esperança. É verdade, que legal. Realmente é uma teoria que traz esperança. O Érico está dizendo aqui que quando ele fazia filosofia no seminário católico, que legal. Então você vai provavelmente comprovar aí o que eu estou dizendo agora, que é o fato de que realmente muitos padres conhecem, ensinam, estudam isso nos seminários católicos. E a Cláudia está dizendo que a cantora Ziza trabalha com logoterapia. Que legal, não a conheço ainda, mas muito legal saber. A Dani Camargo, Dani Camargo, pena que eu não vi na graduação. Pena, eu digo mesmo, eu também não vi na graduação, queria ter aprendido antes, mas pelo menos hoje a gente pode aprender. A Manuela Hope Psi também, sou psicóloga do seminário, lá usamos a logoterapia. Que legal isso daí, muito bom. Num seminário católico também, você trabalha lá atendendo, pelo que eu estou entendendo, os estudantes, os seminaristas, e você usa essa referência. Muito legal, acho que tem tudo a ver mesmo. E o que eu vou dizer aí para vocês? Que eu quero colocar os meus motivos também, eu quero dizer por que eu escolhi a logoterapia. E acho que como muitos... Só vou encontrar a minha cola aqui rapidinho para a gente ir seguindo. Eu acho que como muitos estudantes de psicologia, eu também não tive a oportunidade de aprender psicologia na faculdade. Então acabei tendo que estudar isso depois e aprender depois. A Manuela está dizendo, sim, no seminário arquidiocesano, excelente. Eu tenho alguma abertura e amigos no seminário teológico, né, de protestante, dos adventistas, também um grupo de pastores com quem eu tenho amizade. Fiz seminário adventista de teologia, como muitos aqui já sabem, e eu tenho tentado mostrar para eles assim que o quão interessante é a logoterapia e o quanto que isso pode ser útil para qualquer líder religioso, né? Enfim, aprender essa abordagem também. O Antônio Francisco disse que sua abordagem é psicanálise, mas gostou pela possibilidade de se falar do supremo sentido, como sendo Deus. Não necessariamente Deus, mas pode ser ele também, né? Na visão da logoterapia. O Alessandro queria entender por que não consigo me livrar dos dramas. Ouço muitas dicas de psicólogos. Você vê, Alessandro, isso daí muitas vezes é um processo, não é? Às vezes as dicas não estão sendo suficientes e você precisaria entrar num processo mesmo de terapia. Alguém comentou aí agora há pouco que está fazendo a sua 4ª sessão de logoterapia. Muito bom isso daí. A Déia Batista está dizendo que escolheu, pois escolhe todos os dias os sentidos para a sua vida. Cristina também. O líder de jovens da igreja. Que bom, muita gente vem desse ambiente religioso. E, enfim, é por isso mesmo, é porque ela é uma das poucas teorias psicológicas que não tem preconceito contra a religião. Pelo contrário, consegue olhar os aspectos positivos da religião. Guga Diários, para em breve fazer o curso. Sou pai de 2 garotos, acredito que vai te ajudar. Com certeza vai, Guga, pode ter certeza disso. Quando você quiser fazer o curso, vai ser muito bem-vindo. A Patrícia também, sou psicóloga, através de uma outra psicóloga, muito legal. Sou fã das suas explicações, obrigado aí pelo incentivo, pelo apoio. Como se atribui o sentido de Deus na psicoterapia? Olha, Matheus, essa é uma longa questão, eu não vou conseguir falar disso agora. Isso não vai contra o posicionamento do CFP. O que, mais especificamente, Antônio, que como as perguntas vão pulando aqui, eu queria saber direitinho qual é a dúvida específica, o que iria contra o CFP na logoterapia ou em alguma coisa que eu falei. Aí coloca a pergunta de novo e aí eu tento responder. Antônio Francisco, falar do supremo sentido, falando da espiritualidade bíblica, depende da forma que se aborda isso.
O psicólogo, ele pode e deve acolher as demandas religiosas e espirituais dos seus pacientes, mas ele não deve pregar as suas próprias crenças. Não é que ele precisa esconder as coisas também, né? Enfim, até mesmo porque somos pessoas públicas, né? Não dá para a gente fingir certas coisas. O que nós somos e temos que assumir. Agora, pregar aquilo que a gente acredita para os nossos pacientes, emitir algum juízo de valor sobre as crenças deles, isso sim a gente não pode fazer. E nem usar recursos religiosos em psicoterapia. Não sei se está claro para você agora, Antônio, a resposta, mas abrir espaço para se falar de espiritualidade em terapia a gente pode. A Fernanda diz que viveu a vida religiosa como missionária, olha que legal. E graças à logoterapia, em vez de dizer porquê, porque vivi lá, agora eu saí, meu Deus, posso usar para o para quê, verdade. Romário, um abraço, meu amigo, psicólogo, meu aluno de graduação no NASP. Bom ver você aqui, um abraço para a Leila também. O Aaron está falando aqui também que há alguns anos, 3 ou 4, o CFP lançou uma especialização em logoterapia para diplomados em psicologia. Não conhecia a especialização do CFP. Legal saber disso. Conheço outras instituições, mas o CFP não. Enfim, pessoal, eu vou falar as minhas razões agora, então. E essa é E esse é o objetivo aqui, né, nessa live. Daqui a pouco eu tenho um atendimento aqui para fazer e depois a outra live com o Ivan. Então não posso perder muito tempo agora, senão acho que eu não consigo falar. Eu tenho 6 itens, 6 tópicos que, na minha visão das coisas, são os motivos que me levaram a escolher a logoterapia, certo? Eu tentei prepará-los aqui em forma gráfica e eu vou tentar colocá-los aqui, vamos ver se vai funcionar. Acho que sim, né? Acho que está funcionando mais ou menos aí, vamos lá. O primeiro deles, então, por que a logoterapia? Por causa da sua cosmovisão. Eu vou tentar mudar aqui, assim ficou melhor. Então, por causa da sua cosmovisão, ou seja, a ideia de que a vida sempre tem um sentido. Acho que essa é uma das razões que eu escolhi a logoterapia. Vocês sabem que, enfim, todas as teorias psicológicas têm por trás de si uma cosmovisão, que é uma visão de mundo, e uma antropologia, que é uma visão do homem. Todas elas, de certa forma, direto ou indiretamente, respondem essa pergunta: o que é o mundo e quem é o homem? E na cosmovisão, na visão de mundo, de universo, vamos dizer assim, da logoterapia, está como um dos preceitos fundamentais a ideia de que a vida sempre tem um sentido. Assim como na cosmovisão da experimental vai nos dizer que o meio ajuda a moldar quem é o indivíduo, ou determina quem é o indivíduo, assim como na cosmovisão da psicanálise o inconsciente está ali presente, as pulsões, etc. Na cosmovisão da logoterapia, a vida sempre tem um sentido. E acho que esse foi um dos motivos. Quando eu conheci a teoria, quando eu vi que havia uma perspectiva psicológica que pressupunha essa ideia, isso me chamou muita atenção. Isso, para mim, teve uma aplicação muito grande, era compatível, inclusive, com a cosmovisão que eu já adotava. E trabalhar com isso era algo que, para mim, fazia todo sentido, usando aí um trocadilho, né? Vamos dizer assim, sendo redundante com a palavra, certo? Então acho que primeiramente por causa disso, porque a logoterapia tem uma cosmovisão otimista da vida, da existência e do mundo, uma ideia de que há um sentido a ser alcançado e possibilidade para que o ser humano o alcance, certo? Primeira razão que me fez adotar a logoterapia foi essa. Aproveito aqui para cumprimentar o André Ventura, que está fazendo o nosso curso também, um abraço. A Juliana Carneiro acabou de entrar também, sejam bem-vindos todos. Mais uma vez, eu estou tentando explicar aqui hoje por que a logoterapia. Se você sabe de alguém que tem curiosidade no assunto, clica aí no aviãozinho, manda para a pessoa que ela vai gostar de assistir. Vou deixar essa live salva assim e vou editar e colocar no YouTube. Segunda razão, então a primeira razão é por conta da cosmovisão por trás da logoterapia. A ideia de que
vida sempre tem um sentido. Segunda razão, ela é da ordem da antropologia que está por trás da logoterapia. Ou seja, o ser humano ele é visto como um ser livre e responsável. Então, o indivíduo nesse mundo, nessa vida que sempre tem um sentido, o indivíduo é visto como um ser que ele é livre para alcançar. Ele não é um escravo das circunstâncias, nem dos seus instintos, nem das suas pulsões, da hereditariedade, do meio onde ele vive. Ele é livre para se elevar acima das suas circunstâncias, para fazer as suas escolhas, e ao mesmo tempo que ele é livre, ele é responsável pelo que ele fez. Então ela é uma teoria que dá ao indivíduo autonomia e retira do indivíduo o vitimismo, a vitimização, a ideia de que ele não pode, de que ele não consegue, ou de que ele não é responsável, de que ele é vítima do meio. A logoterapia vai na contramão disso. Mas não de uma maneira, vamos dizer assim, inocente, vamos dizer assim, não de uma maneira desconhecida no sentido de uma firmeza moral do indivíduo. Mas de que forma? De uma forma consciente daquilo que está ao seu redor, das suas limitações. Então, dentro dessas limitações, o indivíduo é livre. Que limitações são essas? A época que eu nasci, a família de onde eu vim, o país onde eu vivo, a minha cultura, o meu idioma, são limitações, mas dentro dessas limitações eu posso sempre fazer uma escolha e sou responsável pelas escolhas que eu faço. A Gabi Ziz está perguntando se é uma abordagem reconhecida. Sim, Gabi, totalmente reconhecida. Ela só não é ensinada nas graduações no Brasil, mas ela é 100% reconhecida. Ela é uma abordagem tão reconhecida quanto a psicanálise, a TCC e por aí vai. Inclusive do mesmo porte dessas abordagens. Curiosamente, ela não é tão ensinada no contexto brasileiro e é por isso que a gente faz esse trabalho aqui nas redes sociais para poder dar espaço, dar voz, visibilidade à logoterapia. Então, segunda razão, por que a logoterapia? Por conta da visão de homem que Viktor Frankl vai nos trazer, um ser humano livre e responsável. Terceira razão, continua na ordem da antropologia, na ordem da visão de ser humano. É isso mesmo, a Everyday is a New Start usou uma palavra melhor do que a que eu usei. Ela não é uma visão ingênua. Era essa palavra que eu queria falar. A gente está ao vivo aqui, vai fugindo. Não é uma visão ingênua do livre-arbítrio. É uma visão consciente das limitações que o indivíduo tem, mas consciente também das possibilidades do indivíduo dentro das suas limitações. Legal, fechando. Indo para a terceira parte, então. A antropologia da logoterapia ainda, em uma visão, um motivo que muitas das pessoas falaram aqui também, que eu acabei de ler, a ideia de que o ser humano é um ser bio-psico-espiritual. O sócio está incluído, mas Frankl usa essas três camadas, ele vai chamar assim, esses três níveis na constituição do ser humano. Ele é um ser biológico, né? Ele tem lá um corpo e suas funções, ele é um ser psicológico, mas ele é também um ser espiritual. E isso é raro você encontrar nas vertentes das teorias psicológicas. O que significa isso, então? Que ele é um ser religioso? Não necessariamente. O que é a espiritualidade na visão de Frankl, então? É a capacidade do indivíduo transcender a si mesmo na direção da busca pelo sentido, justamente nessa liberdade humana de fazer suas escolhas e de configurar a sua vida de maneira que ela tenha sentido. Essa é a dimensão espiritual. Ela está além da dimensão psicológica. É a dimensão onde a gente é capaz de dar sentido às coisas, e a religião está dentro disso também. Por isso que eu falei, é um olhar positivo sobre a religiosidade humana. Não é uma, como alguns pensam, não é uma teoria teológica ou religiosa. Alguns até acusam a logoterapia disso. Creio que por falta de leitura dos livros de Frankl, porque ele deixa bem claro que a ideia não é essa,
mas é uma visão onde claramente, e ele também deixa bem claro isso, lança um olhar positivo sobre a espiritualidade humana. Essa é a terceira razão, também uma razão da ordem da antropologia. A quarta razão é da ordem da psicopatologia, da logoterapia. E, mais uma vez, toda a teoria psicológica tem também um conceito psicopatológico por trás, uma explicação do que é o processo saúde e doença. E na logoterapia, o ser humano adoecido, na psicopatologia da logoterapia, o ser humano adoecido, ele é visto como um ser digno, ele não é inferior a ninguém, ele não é visto como alguém que tem um problema, ele é visto inclusive como alguém que é mais digno do que o indivíduo que não está passando por nenhum tipo de adoecimento. Percebem que visão interessante? E uma vez que ele é digno, e voltando a outra explicação, ele é digno e ele é livre, ele é capaz de transcender ao seu sofrimento, isso dá ao terapeuta, ao educador, ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, ao médico, a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano e que adota essa visão de ser humano, que Frankl vem nos trazer, e do processo saúde e doença, ela proporciona o que para a gente? Um olhar otimista, positivo, um olhar que restaura a dignidade da pessoa. Frankl vai dizer o seguinte, que o homo patiens, né, o homem que sofre, o homem que está adoecido muitas vezes, ele é mais digno até do que o homo sapiens, o homem que está tudo bem, o homo faber, o homem que está ativo, o homem que trabalha. Então, o adoecimento não tira a dignidade da pessoa. E nós podemos e devemos olhar por detrás do adoecimento e enxergar o indivíduo saudável, o indivíduo digno que está ali. E acho que na medida que eu fui estudando e fui descobrindo coisas como essa, eu fui me convencendo do porquê da logoterapia. A próxima razão, a quinta razão do porquê da logoterapia, é uma razão de ordem epistemológica. Como assim, né? O que é epistemologia? A forma como se chega ao conhecimento de determinadas teorias. É aquela construção teórica ali, metodológica, que explica a teoria em si. E, na visão epistemológica da logoterapia, ela é vista como uma teoria aberta à sua própria evolução e aberta à contribuição de outras teorias também. Isso para mim, quando eu descobri, foi sensacional, foi fantástico pensar que existe uma teoria como essa. Uma teoria que olha para as outras teorias psicológicas com respeito, com admiração e buscando conhecimento nas outras teorias. Isso parece que é tão raro em alguns contextos da psicologia, parece que muitas vezes as pessoas elas se apegam ali àquelas suas ideias e elas não querem largar aquilo de jeito nenhum e elas acham que necessariamente as suas ideias são superiores à dos outros e elas se esquecem que elas podem ser complementares. Como o Frankl fala, por exemplo, da logoterapia com relação à psicanálise. Então ele vai dizer assim, ele olha os benefícios, as contribuições da psicanálise, mas ele lança também uma crítica sobre o que ele entende que são as limitações. E a partir dessas limitações ele fala, olha, a logoterapia tenta suprir esse tipo de limitação. Isso, ao meu ver, é de uma humildade da parte de Viktor Frankl que é rara de se encontrar nos meios acadêmicos em geral, na medida em que ele vai dizer exatamente isso, que o ser humano, os criadores das outras teorias psicológicas e sobre o ser humano foram pessoas geniais, foram pessoas que contribuíram muito e que de maneira alguma nós devemos desprezar essas contribuições. Então, o fato dela ser uma teoria aberta me atraiu e me fez pensar de maneira assim muito direta que essa era uma teoria interessante para que eu trabalhasse com ela no modelo da psicologia clínica. E ela aberta a sua própria evolução. Então, Frankl também vai dizer isso, que o fato dele ter sido o criador da logoterapia não significa que a logoterapia iria acabar com ele mesmo. Pelo contrário, que depois dele outras pessoas poderiam vir e dar as suas próprias contribuições ao desenvolvimento da teoria. Isso é muito legal, como está dizendo aí a Déia Batista, é demais mesmo essa visão.
Mais pessoas entraram, Júlio César, um abraço, Leone. Legal que vocês estão assistindo aí, a Graça, boa noite para todo mundo. E eu vou falar agora, já estamos chegando no final da live, eu preciso terminar daqui a pouquinho, como eu falei, tem um paciente chegando daqui a pouco. A última razão pela qual, ao meu ver, nós podemos e devemos escolher a logoterapia, pelo menos porque eu escolhi. E essa daria para falar horas e mais horas aqui, é justamente por causa do seu criador, Viktor Emil Frankl. É impressionante como a teoria, a proposta de compreensão e cuidado do ser humano de Viktor Frankl, ela se harmoniza com quem ele era, com a sua própria vida. E isso é sensacional porque nem sempre as coisas são assim. Às vezes a teoria é linda, mas a pessoa mas o criador não é tão lindo assim, né? Em termos de quem ele era enquanto pessoa, enfim, as suas atitudes e tudo mais. E no caso de Frankl a gente vê uma coerência. Quer dizer, a história de vida de Viktor Frankl, eu acho que se eu não fosse psicólogo, se eu não fosse teólogo, se eu fosse um físico, um matemático, sei lá, de uma área totalmente diferente da psicologia, ainda assim eu iria me atrair à logoterapia por conta da história de vida de Viktor Frankl. É uma história sensacional, quanto mais a gente estuda, a gente aprende, aquilo inspira a gente, aquilo mostra caminhos. Então, para quem não leu ainda, leia o livro Em Busca de Sentido. Você não pode ficar sem ler esse livro. Vou mostrar para vocês, tá na mão ele aqui, já vou aproveitar. Estava na mão para mim, aqui. Vou aproveitar e mostrar esse livro. Você não pode ficar sem ler esse livro. É um livro sensacional, onde ele conta a história dele, mas não só a história no campo de concentração, quando ele, em outros livros e textos, quando ele conta sobre quem ele era, enfim, detalhes da sua vida, ele era de fato um indivíduo admirável. Eu acho que não tem como a gente conhecer a história de Viktor Frankl e não nos interessarmos pela logoterapia. Certo, pessoal? Bom, resumindo então, são esses os 6 motivos que me levaram a responder a pergunta por que a logoterapia. Vou fechar aqui lendo os últimos comentários. A próxima live eu não tenho ela marcada, daqui até o fim do ano está difícil de ter essa regularidade nas lives, Alice, mas eu sempre aviso aqui com um pouquinho de antecedência. Se você não segue aqui ainda no Instagram, segue, vai acompanhando, que eu sempre aviso. Quando às vezes sobra um tempinho, eu faço assim, meio que no meio do expediente. O ser humano é regido pelo princípio do sentido da vida? O Daniel está perguntando. É mais ou menos isso, né? Mas ele pode não ser regido, mas essa possibilidade sempre está diante dele. E ele tem vontade de encontrar esse sentido. É isso que Frankl vai nos dizer. O Leonel dizendo que se apaixonou pela logo no primeiro contato, no finzinho do 3º período. De fato, acho que quem teve o privilégio de estudar durante a faculdade, como você, melhor ainda. Daiane Souza também concordando, Marinéia sobre a vida de Viktor Frankl, Valéria, a Anne Caroline já ia pedir indicação de livro, tá aí no meu canal do YouTube, tem outras indicações, aqui no Instagram também. O Érico está dizendo que foi a coerência que define a conduta única. Sim, é uma coerência muito grande entre ele, a teoria e por aí vai. A Cibele está pedindo indicação de outros livros. Já tem aqui no meu Instagram. Procura que tem aí no meu YouTube também. Dr. Alberto Neri, vai lá, você vai encontrar um vídeo falando dessa indicação de livros. Os livros podem ser adquiridos no site das editoras, na Amazon, Realizações, Editora Voz. É só entrar no site que tem lá. Nas livrarias católicas também, muitas delas têm. E algumas livrarias grandes também tem. Gostei muito, sou católica e queria fazer psicologia. Chris Long está dizendo. Muito bom. Vou deixar a live salva. Tem alguma ligação com a psicologia positiva? O Edu está perguntando. Não tem uma ligação, mas a psicologia positiva, que veio depois da logoterapia, ela fala muitas coisas parecidas. Inclusive, há uma impressão de que realmente o Seligman bebeu nas fontes da logoterapia para ter as suas ideias também, embora ele não cite isso tão textualmente. Esse é o livro, eu vou mostrar de novo, não conseguiu ler o título, é esse daqui, olha, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl.
Alguma pós em Minas Gerais? Não conheço, mas tem aqui a pós online que eu ofereço do Instituto de Psicologia e Logoterapia, 100% EAD. Manda uma mensagem aqui, eu te passo o link no meu Instagram, aqui no Linktree. Se você clicar ali na biografia, você vai encontrar também. A Eliane, tem algum psicólogo em Campinas? Olha, que pratique a logoterapia, eu não saberia te indicar, mas eu conheço pessoas que atendem online, poderia indicar para você. Eliane, me manda uma mensagem que eu respondo depois. Essa é a teoria interessante que atende o ser humano de forma integral, exatamente. Quero estudar com você, a Rogéria, a Carla, tá convidada já, né? Enfim, o link tá aí disponível. Se você não estiver achando, me manda mensagem que eu passo o link para você para fazer o curso. O curso está muito legal, um monte de gente que estava assistindo a live aqui está fazendo o curso, podem falar aí melhor do que eu até. Eu, pelo menos, estou gostando de preparar e tenho sentido que o conteúdo está ficando de muito bom nível. Então fica ali o convite, né? A Valéria, por exemplo, acabou de dizer que está fazendo o curso e super recomenda. Obrigado aí pela deferência. Pessoal, tenho que encerrar agora, tá bom? Foi bom abrir aí essa meia horinha para a gente conversar um pouco, para a gente poder falar de logoterapia, e encaminhe esse vídeo para os seus amigos que querem saber o porquê da logoterapia. Talvez você seja essa pessoa como eu, que com quem você fala de logoterapia, e as pessoas ficam curiosas, né? Mas como assim? Que teoria é essa? Que teoria é essa? Por quê? Indica o vídeo e aí você vai ter uma boa explicação para dar para os seus amigos. Por que muitas faculdades não dão ênfase? É uma longa história, Alice. Enfim, tem a questão dos currículos, pelo fato de que muita gente não conhece também, por isso que não ensina, não tem espaço no currículo de psicologia, quase que só tem espaço para psicanálise e comportamental. Infelizmente, são boas teorias, mas não resumem a psicologia como um todo, como às vezes se apresenta. Então precisa ter mais mesmo, a gente, se não tem na faculdade, a gente coloca aqui e fica disponível. Certo? Alex Mil, advogada, também tem a queda por psicologia, que legal. Aprenda, conheça a logoterapia, que pode te ajudar até no seu trabalho também. E para acessar a live depois é só entrar aqui no meu Instagram e depois eu vou deixá-la disponível no YouTube também. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, boa noite para vocês. Quem quiser assistir a live que eu vou fazer às 9 horas, entra lá no Instagram do Ivan Saraiva 7. Vou responder umas perguntas lá que o pessoal está mandando. Aí não sobre logoterapia necessariamente, mas sobre psicologia em geral. Tudo bem? Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus, a gente vai se falando.